Fala, traders! Vamos entender agora então um pouco sobre as induções. O que é a indução? Indução é quando o preço induz as pessoas a comprarem ou a venderem de forma antecipada, né? Então, isso é uma indução. Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Por exemplo, quantas vezes eu vi isso aqui no gráfico? E aí as pessoas veem, né, um topo. E aí, de repente, o preço retorna na região do topo, né? Aqui, olha. Retornam lá na mesma região. E aí, o preço ele simplesmente cai quando chega lá. E nessa queda do preço, o preço deixa uma coisa que se chama topo duplo. Para algumas pessoas, isso aqui vai ser o que nós chamamos na análise técnica de resistência. O preço chega aqui na região e ele começa a resistir à alta, né? E aí ele cai. E aí o preço, quando retorna lá novamente, o preço cai. Então, as pessoas entendem que isso aqui é uma região de resistência, né? Não precisa nem ser duas vezes. Normalmente, uma vez só, o preço chega e aí depois ele cria ali a sua resistência. Na técnica do Smart Money, a gente chama de Equal High. O que é um Equal High? É um topo duplo, a mesma coisa, né? É um topo duplo. É uma região realmente de resistência do preço. Mas isso aqui, nós entendemos que isso aqui é uma indução. Por quê? Induz as pessoas a pensarem que quando o preço chegar novamente nessa região, ele vai respeitar a região, e às vezes até respeita, né? E aí ele vai simplesmente cair. Simplesmente cair. O preço vai chegar ali naquela região e vai fazer isso aqui, vai cair. Porém, por isso nós entendemos que aqui em cima enche de quê? Liquidez. E existem dois tipos de liquidez para essa região, tá? A primeira liquidez é das pessoas que elas vão identificar essa região e elas vão colocar a sua ordem aqui. Sua ordem de quê? A sua ordem de entrada na operação. Com o seu stop aqui, né? Eles vão colocar em algum ponto aqui a sua ordem de venda e o seu stop protegido acima do topo. Tá? Então, uns vão colocar coladinho, outros vão colocar um pouco mais distante. Cada um tem a sua estratégia e está tudo bem com isso. Aqui a ordem de entrada das pessoas e aqui a ordem stop. Vamos dar uma cor aqui, ó. Vamos colocar aqui esse vermelho para a ordem stop, né? E vamos colocar aqui verde para essa ordem, para essa suposição de ordem, não é? De venda, de entrada das pessoas, ok? Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Ok. Então as pessoas têm a sua entrada e seu stop protegido acima do topo. Porém, muitas das vezes o preço vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui. E normalmente ele vai fazer isso aqui não de qualquer forma, mas com aqueles candles expressivos, aqueles candles que uns chamam Morobozu, outros chamam de candle elefante, enfim, aquelas barras expressivas, né, de candle. E quando chega ali, nesse ponto, o que muitas pessoas vão fazer? Estopou todo mundo ali, ok? Muitas pessoas vão ser estopadas aqui e essa ordem stop acionada vai para aqui. A pessoa que entrou vendida tem que recomprar ali, então vai ter muita ordem de compra, porque uma ordem stop de uma venda é uma ordem de compra, ok? E uma ordem de compras numa operação, o stop dessa ordem é uma venda, tá? Então isso aí você precisa saber, né? Então acontece o que? Muita compra, porque é acionado ordens de stop. E aí o preço ele estopa todo mundo e vem corrigindo. Nessa correção, muita gente vai fazer o quê? O que muitas pessoas vão fazer? Quando ele fizer isso aqui, ó, as pessoas vão, ou pelo menos algumas pessoas, né, vão comprar.
Algumas porque estão revoltadas, porque estopou e não tem controle emocional para poder sair da frente do computador ou simplesmente não fazer nada, porque a sua estratégia ali ela não funcionou. E outras pessoas, elas vão fazer o que? Elas vão comprar quando o mercado fizer isso aqui, ó. Quando o mercado fizer esse desenho aqui, elas vão comprar. Por quê? Aciona o pivô de alta que elas aprenderam na análise técnica. Então, ao acionar aqui esse pivô de alta, muita gente vai comprar na máxima aqui, ó. Muita gente vai comprar na máxima, tá? Outros vão esperar a próxima correção para comprar um pouquinho mais barato, tá? Então são as inúmeras técnicas que tem aí. E aí, vamos colocar então aqui. Aqui muita gente já estopou. Muita gente compra aqui, com o stop aonde? Aqui, abaixo do fundo, ok? E aí o que o mercado faz? Olha aí no seu gráfico. Veja se o mercado não faz isso muitas vezes. O mercado vai fazer isso aqui, ó. E aí muita gente comprou, começou a andar a favor, estopou, e também com muita força. E aí é que as pessoas ficam falando. Uns estoparam quando venderam e estoparam quando compraram. Outros fez o pivô falhou. A falha do pivô, né? E para nós, dentro do nosso método operacional, o que nós faríamos? Nós estaremos esperando aqui, olha, um choque, tá? O último topo válido, essa renovação de topo válido, o último fundo, o mercado vem, faz o choque, e aí ele deixa, muito provavelmente, um bloco aqui institucional, né? E a gente aguarda o quê? Esse movimento aqui de reversão. Por quê? Primeiro, o mercado captura essa liquidez desse topo duplo, faz uma mudança de caráter num time menor, né? Não no nosso macro, mas num time menor, mitiga o bloco. O nosso stop é um stopinho curto aqui, costuma ser, e aí desenvolve esse movimento. Uma assertividade na média de 80%. E aí, muita gente vendeu, estopou, muita gente comprou, estopou, e a gente conseguiu identificar a manipulação de preço. Porque o preço ele é manipulado aonde? Nas regiões de induções. Ele induziu as pessoas a venderem aqui, ok? Induziu as pessoas a comprarem aqui. Para quê? Para capturar a liquidez de quem vendeu, capturar a liquidez de quem comprou e aí seguir o flow. Então, isso aqui é uma indução. Todo suporte e resistência que você identificar no seu gráfico é uma indução, tá? É uma indução. Não é só, como eu falei na aula de estrutura, não mitigou 50% a indução. Isso é um fato? É. Mas a gente já está tão acostumado a identificar as estruturas do mercado que a gente nem marca isso mais. O que a gente faz? A gente marca pontos de liquidez. O que são pontos de liquidez? Pontos de indução. Pontos onde o preço induz as pessoas a quererem vender ou induz as pessoas a quererem comprar. Tá? Então, todo topo é válido para indução? Não. Todo fundo é válido para indução? Também não. Então eu vou explicar aqui as regiões de liquidez e você vai entender que esses pontos são os pontos de manipulação, onde o mercado ali vai induzir os traders a comprar ou a vender de acordo com a vontade dos formadores de mercado para gerar liquidez. Para quê? Para que eles possam então realizar as suas operações. Tá? Então, por exemplo, o mercado vem subindo e deixa um topo. E aí ele vem caindo. E aí ele faz isso aqui. Vamos identificar aqui, nesse formato, quais são os pontos que nós temos aqui de liquidez para estar marcando aqui. Ó. Por exemplo, vamos colocar aqui assim. O mercado ele está aqui numa determinada tendência, tá? E aí você sempre vai identificar
o topo imediato e o fundo imediato, ok? Por quê? Porque isso já vai fazer grande diferença nas suas marcações. Tá? Se você tem dificuldade com isso, nós temos a nossa análise pré-mercado diariamente aqui no canal. Você pode estar acompanhando, se inscreve no canal, ativa o sininho e aí todos os dias nós identificamos juntos esses pontos para você poder estar marcando no seu gráfico também. Tá? Então, esse topo, ele é válido? Depende. Se eu olhar esse topo e esse fundo, eu entendo que esse topo não teve força num primeiro momento para romper esse fundo. Porém, esse fundo lá na frente, ele é rompido, ele é perdido. Em que momento? Nesse aqui. Então, qual topo fez o gráfico quebrar esse fundo? Foi aquele topo lá em cima. Então, eu venho e entendo que esse aqui é um topo de BSL, que é um topo de Buy Side Liquidity, é um ponto de liquidação compradora, né? Os compradores liquidaram ali as suas ordens e o mercado veio crescendo, porque o preço ele não se sustenta sem o dinheiro institucional. Então, se os institucionais, se os formadores de mercado eles estão comprados, com contratos comprados, o dinheiro dele está ali, o preço vai subindo. E aí, conforme ele vai liquidando, vai vendendo essas ordens para o varejo, o dinheiro institucional vai saindo. E sem o dinheiro institucional, o preço não se sustenta lá em cima. E aí o preço começa o quê? Cair. Então eu entendo que com a força que o mercado ele caiu, aqui foi um ponto onde iniciou a liquidação institucional de forma mais expressiva. E quando ele perde esse fundo, enche de liquidez aonde? Nesse topo. E o que a gente aguarda nessa região desse topo? Manipulação. Então eu vou simplesmente vender aqui? Não, eu vou esperar o quê? Captura da liquidez que estiver acima desse topo. Então, muito provavelmente, haverá induções aqui, ó, seja com microestrutura, por exemplo, gerando mais liquidez na região. Aí sim o preço vai, renova, faz um choque no teste, tem a venda, né, dentro da nossa estratégia. Esse topo, tem liquidez nele? Muito pouco, muito fraco. Por quê? Porque o topo principal é aquele. Aqui até tem. Esse topo rompeu esse fundo. Mas esse fundo rompeu qual topo? Nenhum. Então esse fundo ele é simplesmente um fundo fraco. Um weak low, que se chama um fundo fraco. Weak low. Esse fundo rompeu esse topo? Não. Então, esse fundo ele é fraco. Logo, esse topo também não tem liquidez nele. Agora, se o preço faz isso aqui, aí ficou interessante esse topo. Por que ficou interessante esse topo? Porque esse fundo rompe esse topo. Automaticamente, esse topo ele foi manipulado. Quem opera bem intraday pode ter vendido aqui, né, para seguir o flow, estopado aqui, porque o stop estava acima desse topo. Então, ele captura alguma liquidez e desenvolve lá para baixo. Então, logo, deixa aqui um topo de BSL. Um topo de BSL é um topo que quebra estruturas, é um topo interessante para manipulações institucionais. Tá? Então, o que o preço pode fazer no retorno aqui? Chega lá perto e sente. Chega lá perto e sente. E aí, esse sentir do preço enche ainda mais de liquidez aqui. Porque passa a se tornar. Porque quando o preço faz assim, ó, mais longe, ele só é um BSL. Agora, quando ele nivela bem próximo os topos, ele passa a ser um equal high ou um equal low se for fundos, tá? O mesmo que vale para fundos, tá? Estou colocando aqui só no contexto comprador, mas é o mesmo para vendedor, tá? É um fundo que rompe topo, fundos nivelados, fundos iguais, equal low, tá? Então, o preço deixa dessa forma. E aí você vê que esse topo rompeu esse fundo, rompeu esse fundo. Eu nem vou marcar aqui, por quê? Isso aqui não teve força para muita coisa. Então, o preço vem e aí ele vai criando, né, manipulações, tá vendo? E essa é a dinâmica do preço. E aí aqui a gente vem marcando. Vamos supor que o preço tivesse feito isso aqui, ó, e subiu rápido lá, manipulou lá em cima e aí caiu. Automaticamente a gente teria que uma região também, um fundo de liquidez aqui, ó, bem interessante, ó. Para quê? Para o mercado manipular, como fez aqui, e aí dar essa impulsão, tá? Então, e aí aqui, talvez pudesse até ter ido mais, não sei.
Mas olha só. Então, dessa forma, você vai identificando, né, a liquidez no mercado. E identificar a liquidez é uma das coisas mais importantes. Por quê? Se você não identifica a liquidez, você se torna a liquidez no mercado. E nós não estamos aqui para ser a liquidez, nós estamos aqui para aguardar a captura dessa liquidez e poder surfar o movimento junto. Outra coisa muito comum que o mercado faz, você vai ver sempre na análise pós-aula, né, é as estruturas de liquidez, né, que a gente chama de microestrutura, muitas vezes formado nos 5 minutos, no índice, no 1 minuto também. O mercado ele vem e começa a nivelar topos e fundos, e aí ele captura essa liquidez nos topos ou nos fundos, né, e aí ele captura essa liquidez para seguir o flow. O mercado faz muito isso aqui, muito, tá? Então, dependendo da região que o mercado estiver, você vai ter, o mercado vem numa queda, forma uma base e aí captura a liquidez do topo e continua caindo. Porém, o mercado também pode, dependendo da região, o mercado fazer exatamente dessa forma aqui, ó, reverter o movimento dessa forma aqui, muito comum, muito comum. O que vai diferenciar a captura do topo e do fundo? A região, que é a oferta e demanda. Eu estou numa região de captura de liquidez, tem contexto, tem um racional por trás disso, aonde o mercado está formando essa estrutura. E aí é que é muito importante você saber identificar a narrativa do mercado para que você entenda se o mercado ele está comprador nessa região ou vendedor nessa região. E aí entra vários segredos, né, por trás aí, que você pode traçar um volume profile em toda a região antes da captura de liquidez. Se eu estou numa região que eu já estou aguardando uma reversão do mercado, uma região de demanda, por exemplo, e aí ele cria microestrutura, captura nos fundos nivelados, né, que é esse fundo aqui no caso, e aí nesse momento da captura o mercado ele faz um microchoque, mitiga, para quê? Para que eu possa seguir comprado aqui, né? Então o mercado faz muito isso, muito. Eu mostro isso quase que diariamente, microestruturas aqui, tá? Então esses são as induções que o mercado vai fazer muito dentro de microestrutura, topos nivelados, fundos nivelados. Topos válidos é aquele topo que quebra um fundo válido. E fundos válidos são aqueles que quebram topos válidos. Então esses fundos e esses topos que nós chamamos de válidos, é neles que vai encher de liquidez e é nesses pontos que vai haver manipulação de preço. Se você conseguir identificar a liquidez, se você conseguir identificar as induções que o preço vai fazer e entender o que o mercado está fazendo, você vai conseguir pegar trades extraordinários. Fica com Deus e até o próximo vídeo.